Nas margens do Oceano Índico, situa-se Moçambique, uma nação com uma rica herança marinha. Seus mares transbordam vida e oferecem santuário para os gigantes das profundezas. É uma terra moldada por conflitos passados, onde as pessoas travam novas batalhas e as comunidades se unem. Este é Moçambique visto do alto. Moçambique fica no sudeste da África. Esta jornada começa nas planícies savanas do sul. Ela segue para o norte, ao longo da costa do Oceano Índico, até a floresta tropical das montanhas, no coração do país, antes de alcançar o delta do Zambeze. Mas tudo começa aqui, no ponto mais austral do país. A costa moçambicana do Oceano Índico se estende por mais de 2.500 quilômetros, sendo uma das mais longas do continente. A região ostenta praias idílicas e habitats marinhos intocados. Esta baía espetacular ganha seu nome, Ponta do Ouro ou Point of Gold. E alguns moradores locais estão colocando este belo local no mapa. Estas águas costeiras são o lar de um grupo de golfinhos selvagens, conhecido como Pontipod. São cerca de 250 golfinhos nariz de garrafa do Indo-Pacífico. Alguém que conhece bem estes golfinhos é Angie Gulan. Ela tem nadado nestas águas com eles há mais de 20 anos. Tive encontros incríveis com golfinhos. Um deles foi um encontro com uma mãe e seu filhote. Este foi meu primeiro encontro. Lembro de ser tão profundo. Um animal selvagem dedicando tempo do seu dia. Isso foi emocionante. Estas baías fazem parte de uma reserva marinha protegida e são um habitat atraente para golfinhos. Atraídos pelas águas costeiras rasas e pelas abundantes fontes de alimento, eles fazem aparições regulares, permitindo alguns encontros únicos. Pessoas são fascinadas por golfinhos e desfrutam interações. Com um dos maiores cérebros do reino animal, eles são capazes de desenvolver inteligência avançada e traços de personalidade similares aos humanos. Além disso, são altamente sociáveis, possuem complexas habilidades de comunicação e uma curiosidade que rivaliza com a nossa. O conhecimento íntimo de Angie sobre os pontipods a levou a estabelecer um centro de pesquisa. A população de golfinhos é monitorada desde 1997. Ao longo dos anos, aprendi muito sobre o comportamento dos golfinhos, especialmente ao tentar encontrá-los na água. Ela interpretava a linguagem corporal e sons dos golfinhos. Para mim,
O mais importante é conseguir entender qual é o momento certo e o momento errado para tentar interagir com eles. Seu trabalho pioneiro está protegendo os golfinhos afetados pelo turismo marinho. Criou-se código de conduta para interações no local. Isso garante o bem-estar e a proteção dos golfinhos de ponta. A viagem segue 100 quilômetros ao norte. A costa dá lugar à Baía de Maputo. A baía é atravessada pela ponte pêncil mais longa da África, uma estrutura de 750 milhões de dólares que se eleva a 150 metros de altura. A ponte abriu uma nova rota do sul para Maputo. Maputo é a capital, localizada na costa norte. Outrora uma pequena vila de pescadores e um posto comercial português, Maputo é hoje uma metrópole agitada, lar de uma população crescente de mais de 1 milhão de habitantes. Deixando a costa para trás, a jornada continua para o interior. Mais de 200 quilômetros ao norte da capital cosmopolita de Moçambique, encontram-se as planícies de savana do interior e a reserva de caça Karangani. A reserva possui 150 mil hectares de natureza intocada. É um bioma único, que abriga as 5 grandes espécies africanas. A vida selvagem de Karangani atrai caçadores. Mas esta é a equipe Delta, uma força de guardas florestais altamente treinados, que está na linha de frente das guerras pela vida selvagem na África. Este é Frank Manick. Ele lidera operações especiais. Após 10 anos protegendo os animais aqui, ainda presenciou muitas pessoas caçando-os. Quem protege estes animais? Porque, ao falarmos da nossa África, é essencial que vejamos animais e rinocerontes. Historicamente, Moçambique tem sofrido algumas das maiores taxas de caça ilegal do mundo, perdendo metade de sua população de elefantes em 5 anos. Guardas florestais de Karangani reagem. Todos os dias, unidades fortemente armadas patrulham a vasta reserva. É um trabalho perigoso. Caçadores ilegais têm armas de nível militar. Eu não sei se está funcionando. Quando potenciais incursões são detectadas, os guardas florestais em campo reportam a SED, que mantém uma unidade aérea pronta para ser acionada a qualquer momento. Não é uma tarefa fácil ser guardião de uma extensão de terra tão vasta. Helicópteros permitem aos guardas alcançarem ameaças mais rápido que por terra. No solo, a equipe Delta conta com apoio especializado, uma unidade canina. Esses cães farejadores são uma mistura de Doberman e Bloodhound, criados para a força. Com um poderoso olfato, eles têm a capacidade de detectar o cheiro humano de até 24 horas, algo crucial para cobrir um vasto território com rapidez.
Frank e sua equipe têm vantagens sobre caçadores ilegais. Eles sabem que, ao entrarem em Karingani, deixarão rastros que usaremos para segui-los e, então, poderemos encontrá-los. A combinação dinâmica de guardas florestais, uma equipe canina e a implantação de helicópteros tornam esta uma equipe formidável. Sinto que estamos vencendo agora. Caçadores temem guardas. Eu me sinto orgulhoso de viver e saber que estou salvando a vida da vida selvagem. É meu trabalho e gosto dele. A distância entre caçadores e guardas diminui. Sem o registro de mortes de elefantes ou outras megafaunas nos últimos 4 anos, Karingani se tornou um santuário vital para a vida selvagem e abriga as maiores histórias de sucesso em conservação de Moçambique. Os cães selvagens africanos, ou lobos pintados, são os predadores mais eficientes do continente, caçadores em matilha com uma taxa de sucesso de 80%. Regulando presas, mantêm o ecossistema. Eles também estão entre os animais mais ameaçados do mundo. A redução do habitat, doenças e perseguição fizeram com que desaparecessem da maioria dos países africanos por onde antes vagavam. Restam menos de 7.000 na natureza. No entanto, desde 2019, eles estão realizando um notável retorno em Karingani. Conheça o ecologista de campo Joe Taylor. 13 cães selvagens foram translocados da África do Sul para Karingani, e desde então, as populações têm sido extremamente bem-sucedidas e floresceram. Temos 37 cães em 3 matilhas. Esta reserva protegida tem proporcionado um habitat seguro para esses animais nômades, cujo território pode abranger até 1.500 km². E esse sucesso levou a uma oportunidade única, um plano ambicioso para ajudar a repovoar outras partes da África. Quatorze cães serão realocados para uma reserva no vizinho Malawi, onde cães selvagens não são vistos há 60 anos. Este é um esforço colaborativo envolvendo múltiplas equipes de conservação. Os cães escolhidos passaram as últimas semanas nesta instalação de contenção, enquanto criam laços e formam uma matilha. Durante esse tempo, é possível aprender o comportamento individual e as pequenas peculiaridades de cada cão selvagem. Me apeguei muito a estes cães. O dia de sua grande jornada finalmente chegou. Veterinários sedam cães para dormir longas horas. Atinja o animal na abertura. Lidar com um alvo tão frenético exige precisão e concentração. A
A sedação envolve riscos e os cães devem ser monitorados de perto para garantir que permaneçam estáveis e hidratados. Isso é cruel. Este é um passo histórico para garantir o futuro da espécie. É preciso manter as melhores orelhas. Sentem-se felizes e tristes ao mesmo tempo. Felizes por serem pioneiros, mas também por estarem partindo para restabelecer cães selvagens no Malawi. Tenho muito orgulho deles. Sentimento de grande sucesso ao alcançar nosso objetivo. Todos têm grandes esperanças de que a matilha consiga estabelecer uma população estável em seu novo lar. À medida que Karangani continua sendo um importante reduto para os cães selvagens, há otimismo de que eles voltarão a percorrer as planícies da África mais uma vez. Karangani, um habitat perfeito para a vida selvagem. Contudo, sua savana arbustiva é um ambiente desafiador para as pessoas. Esta pode ser uma paisagem árida para a agricultura. Secas regulares e a guerra civil levaram muitos à pobreza. Crescendo aqui, Cecília Kubai vivenciou essas dificuldades. Fica a 17 quilômetros da área de vigilância. Mas agora uma iniciativa está oferecendo uma nova chance a Cecília e à comunidade local do Kubu, ao mesmo tempo em que transforma a paisagem. Esta é Kurula, uma fazenda comunitária de 50 hectares. Fundada em 2019, a Karangani se associou à comunidade para combater a insegurança alimentar. Cecília agora está empregada e treinada em produção sustentável de alimentos. Transformam vegetação rasteira em terras agrícolas produtivas. Irrigação vital conecta a barragem a áreas remotas e secas. O trabalho árduo está rendendo frutos. Grandes volumes de produtos são enviados aos mercados. Os lucros são compartilhados com a comunidade, oferecendo um senso de empoderamento. Ako va ni tirhela kurhula ni titwa ni tlakuke ngopfu ni ya henhla kusuka ni le kaya se na dya kahle na kota ku dyondzisa vana va mina xikolo.
Kurula significa paz na língua local Shangaan. No que antes foi uma área assolada pela guerra, esta fazenda promete um futuro mais brilhante para todos. Deixando a savana seca de Karangani, a jornada continua rumo ao nordeste. A jornada os leva de volta ao Oceano Índico. A apenas 30 quilômetros da costa, encontra-se um dos segredos mais bem guardados da África. É o arquipélago de Bazaruto, conhecido como as joias da coroa do Oceano Índico. Uma vasta paisagem marinha conectada por uma cadeia de 5 ilhas. Dunas imponentes foram esculpidas ao longo de milênios por poderosos ventos marítimos. Remoto e intocado, este é um parque marinho de classe mundial. Mas o mais notável é o mundo oculto logo abaixo da superfície. Um caleidoscópio de jardins de corais intocados. Com mais de 100 espécies diferentes de corais, este é um dos recifes mais diversos encontrados em todo o planeta. O coral é um habitat vital. Ocupando apenas 0,2% da superfície terrestre, este local abriga mais de 1/4 das espécies marinhas. E o Recife de Bazaruto está repleto de vida. Com mais de 2.000 tipos de peixes, é também um ponto crucial para a megafauna marinha e abriga um grande número de espécies raras e ameaçadas de extinção. É aqui que uma das criaturas mais extraordinárias do oceano pode ser encontrada: a maior população de raias-manta da África. Possuem o maior cérebro entre todos os peixes. Um gigante do oceano, medindo até 7 metros. Mas elas estão sob ameaça e agora enfrentam a extinção. Uma mulher dedicou a vida a lutar pela causa delas. Conhecida como a Rainha das Raias-Manta, a doutora Andrea Marshall fez desta costa a sua casa. Nós temos mais de 1.500 raias-manta aqui. Trabalho com essa população há 20 anos. Elas são como família. Conheço muitas pelo nome. De sua estação de pesquisa, ela tem lançado luz sobre o que antes era uma das espécies marinhas menos compreendidas. Eu fui realmente a primeira a abrir novos caminhos sobre esta espécie tão elusiva. E elas são realmente fascinantes. Esta costa possui alguns dos maiores pontos de agregação conhecidos no mundo.
mas rastreá-las por uma área tão vasta nem sempre é fácil, podendo exigir uma perspectiva aérea. O drone é capaz de capturar a atividade logo abaixo da superfície, permitindo que Andrea se aproxime intimamente das criaturas que estuda. Encontrar raias manta é uma experiência subaquática única. Nenhum outro peixe é como ela. E isso porque as raias manta buscam ativamente encontros com humanos, o que é uma sensação incrível. A pesquisa aprofundada de Andrea levou a descobertas inovadoras, revelando que as raias manta se agrupam aqui em estações de limpeza. São áreas do Recife onde seus parasitas e ferimentos são tratados por pequenos peixes. E ela abalou o mundo da biologia marinha ao identificar uma espécie completamente nova, a raia manta gigante. Aqui, as duas espécies de raias manta podem ser vistas juntas. Seu trabalho destaca a importância de proteger essas criaturas majestosas. Agora, o governo concedeu às raias manta um status de proteção especial. Existe uma vontade de proteger estas espécies icônicas que dão esperança e inspiram as pessoas, tornando Moçambique verdadeiramente único. A rainha das mantas continua a lutar pelo destino delas. Espero criar a maior área marinha protegida para a megafauna aquática da África. No continente, há outra história de sobrevivência contra todas as probabilidades. Este trecho de costa intocada há muito tempo atrai exploradores intrépidos. Europeus do século XV descreveram o desembarque aqui como entrar no paraíso. E para alguns, estas praias ofereceram um lugar de refúgio. Pat e Mandy Hetzlaff vivem aqui, juntamente com uma manada de cavalos refugiados. Há 20 anos atrás, eles cultivavam na vizinha Zimbábue. Fugiram após reforma agrária expulsar milhares de agricultores. Fomos as primeiras 45 fazendas destruídas. As pessoas saíram imediatamente, a subsistência perdida da noite para o dia. Começaram a resgatar cavalos abandonados nas expulsões. À medida que as apreensões de terra se aceleravam, os Hetzlaffs e sua crescente manada de cavalos se realocaram por todo o Zimbábue. Fomos despejados 6 vezes das fazendas. Muitos despejos foram violentos.
com 104 cavalos, eventualmente. Eles embarcaram em uma corajosa jornada através da fronteira para Moçambique. Aqui eles alcançaram a segurança e reconstruíram suas vidas. Agora eles têm um novo empreendimento bem-sucedido, vendendo safaris de praia para turistas. Pessoas vêm de quilômetros de distância para explorar esta vasta costa a cavalo. A manada em crescimento está prosperando neste ambiente tropical. Cavalos têm fobia de água e areia. Pensamos, eles vão odiar isso. Eu simplesmente entrei direto na água e adorei desde então. A jornada de Pat e Mandy lhes proporcionou um laço único com os cavalos que resgataram. Nós passamos por muita coisa juntos e o amor de um cavalo é algo muito especial. Cavalos despertam emoções, pois são animais incríveis. Este trecho intocado da costa oferece uma vida de tranquilidade, longe das hostilidades das quais eles fugiram. É um lugar muito especial e a vida aqui é inacreditável. Acredito em um futuro promissor. Seguindo ao norte neste oceano, um transporte tradicional ainda é usado. Barcos Joe. São antigas embarcações árabes à vela que incorporam o espírito da África marítima. As praias ao longo desta costa são repletas de construtores de barcos artesanais. Conheça Ali Anazul. A caravela. Nasci em 1924. Mas qual é o mal de ter um exemplo transmitido por um autor da Índia? Por exemplo, Girna Thoira, ela é filha em Barakaba, Girna Muruni. Qualquer em Baraka em Kalituyokala. Upu ela que hano Barakukala. Ali ganha a vida fabricando esses barcos artesanais. Usa técnicas transmitidas pelos séculos. Ele encala materiale, puxa óleo, rodriha, vano uwe kuthuka, kunzela morono ninno. Ele que ia ganguiha vale mamoroni vale kinono. Mas o que aconteceu? Vano kinaru kunua tsa mpaka mvolaya. Este trabalho detalhado leva meses para acabar. Uma vez navegável, Alimus colocou sua habilidade artesanal à prova. Os daus navegam por estas águas há milênios. Comerciantes árabes chegaram aqui no século VIII. Em breve, esta costa tornou-se parte da maior rede de comércio marítimo do mundo antigo. Esta rede conectava a África à Ásia e à Arábia.
Frotas de daus navegavam por estas vias fluviais, impulsionadas pelos ventos predominantes das monções. O apogeu da rota comercial do Oceano Índico já passou. Mas os daus ainda são usados para transportar pescadores e turistas hoje, tornando as habilidades de construtores de barcos como ali sagradas. Mpakavale kiriwaka vale kihana atu anishta 5 na atu awanatie vale arivo 4 vano ahava twagina kukiwishuti hantiaka ambara educar tekinako, garantindo que este ofício ancestral seja mantido vivo para as futuras gerações. A 4 quilômetros da costa, encontra-se um lugar enigmático, congelado no tempo. Esta é a ilha de Moçambique. É uma ilha de coral fortemente fortificada. Hoje, ela está conectada ao continente por uma ponte estreita. Contudo, ela permanece como uma visão da África do século XVI, com ecos de um passado turbulento. Construções incluem as mais antigas estruturas europeias no hemisfério sul. Vasco da Gama foi o primeiro europeu a pisar aqui em 1498, no auge da era portuguesa dos descobrimentos. E esta pequena ilha tornou-se a poderosa capital do Império Português na África Oriental. Logo, outros impérios marítimos miraram a conquista deste território. Dominando a ilha, ergue-se uma notável fortaleza militar africana. Fortresses. Suas muralhas testemunharam inúmeros cercos e tentativas de invasão, com forças holandesas, britânicas e omanis procurando invadi-la. Essas formidáveis muralhas resistiram a todos eles. E por 4 séculos, a ilha permaneceu uma joia no Império Português, um lucrativo cruzamento na rota marítima para suas colônias no leste. Tornou-se o principal posto comercial abaixo do Equador. O domínio português finalmente terminou em 1975, encerrando a Era do Império. Outrora um imã para invasores, a ilha de Moçambique é hoje um porto de paz. Embora os conquistadores já partiram, ainda há pistas ocultas de seu passado. Essas pistas dão sustento a alguns moradores. Salamani Amadei sempre morou na ilha. Ele passa os seus dias na costa, procurando por tesouros enterrados. Eu coleciono tesouros há 24 anos. À medida que a maré recua, Soleimani sai para a caçada. Naufrágios cercam esta ilha,
liberando cápsulas do tempo desenterradas pelas mesmas correntes que outrora os trouxeram a estas costas. As correntes trazem materiais pouco a pouco e, se você procurar bem, pode encontrar algo muito valioso. Escondido na areia, Salamani encontra seu tesouro. São artefatos perdidos e um registro de vidas passadas. Itens que contam uma história de riqueza e exploração global. O tesouro que encontrei é muito antigo. Entre eles há alguns vasos, vidro e contas. Se você tiver sorte aqui, pode encontrar também ouro. Vidro e contas eram a moeda do antigo sistema de comércio. Agora, elas rendem comércio a Salamani. A ilha pode ter perdido sua importância estratégica, mas sua rica herança cultural garante que ela permaneça um dos lugares mais atraentes ao longo desta costa. Deixando as águas tropicais do Oceano Índico, a jornada continua para o interior, onde o rio Zambeze flui pelas regiões noroeste de Moçambique. Aqui, o rio esculpiu um vale na paisagem. É a parte mais quente do país e uma região remota e acidentada. Quando os colonizadores portugueses chegaram aqui, não trouxeram apenas o seu comércio, mas também a sua religião. Esta é a Missão Católica de Baroma. Foi construída por missionários jesuítas no século XIX, que estavam em uma missão sagrada para espalhar a palavra de Deus. Seguindo o rio Zambeze, eles abriram caminho para o interior da África Central. O cristianismo se espalhou por Moçambique. Hoje, é a principal religião do país. Os missionários há muito tempo abandonaram esta estação, mas os edifícios permanecem. Desde então, a comunidade local as reocupou como escola. Mas, depois da escola, é uma relíquia fantasmagórica de uma era passada às margens do Zambeze. A próxima parada desta jornada é um tesouro de conservação que quase foi perdido para sempre. No coração de Moçambique, nos limites meridionais do grande vale do Rift africano, encontra-se o Parque Nacional da Gorongosa. Um dos lugares mais biodiversos da Terra. Uma vasta área selvagem com um mosaico de hábitats. A região tem um passado conturbado, foi campo de batalha na Guerra Civil. Moradores pobres recorreram ao corte de árvores e à roça. A região logo foi devastada pelo desmatamento. Nas proximidades, nas encostas do Monte Gorongosa, 30% da antiga floresta tropical foi perdida.
Agora, uma iniciativa pioneira está lutando por sua sobrevivência. Utilizando o café. Júlia Sabeu é uma das cafeicultoras de Gorongosa. Eu cresci em fazendas de café e comecei a apreciar a bebida ainda jovem, posso dizer que por toda a minha vida. Is coffee. Conservacionistas e agricultores como Julius transformaram o Monte Gorongosa em plantação. Cultivam também outros produtos. Ao lado, eles plantam árvores nativas da floresta tropical. Como um meio de tentar reflorestar a montanha Gorongosa, que foi completamente destruída pela comunidade local. A sombra proporcionada por estas árvores garante a qualidade dos grãos de café arábica premium. Hoje, as encostas da montanha estão repletas de prósperas fazendas de café. Este café é exportado para todo o mundo. Gera renda vital para os agricultores. Este projeto está mudando a vida da comunidade. Isso oferece uma alternativa sustentável aos métodos de cultivo destrutivos. Julius e sua equipe plantarão 200.000 mudas de café e 100.000 árvores da floresta tropical na montanha este ano. Eu acredito que vamos restaurar a Gorongosa ao que era antes da Guerra Civil. Nós podemos restaurar a floresta. Leva tempo, mas conseguiremos. O café traz um futuro melhor para a área antes devastada pela guerra. Há uma esperança de que Gorongosa se erguerá das cinzas do seu passado. Não só as florestas se recuperam. Descendo das encostas da montanha da Gorongosa, a parada final nesta jornada é o Delta do Zambeze, uma vasta área selvagem que se estende por 18.000 quilômetros quadrados. Seu território abrange desde a savana e pântanos férteis até vastas florestas de mangue. É habitat para a vida selvagem. Região devastada pela Guerra Civil. Caçadas para alimentação, as populações de animais foram dizimadas. Agora, a vida selvagem está retornando. Grandes esforços de conservação levaram a um aumento de 3.000% em todas as espécies. Reduzida a apenas 2.000, a população de búfalos agora atingiu 25.000. Esta é uma das maiores concentrações de búfalos do mundo. E o predador de topo da cadeia alimentar retornou. Leões percorrem novamente esta terra. A
ordem natural deste ecossistema vital foi restaurada. Esta é uma terra que se recupera do legado da guerra. Esta é uma das maiores histórias de recuperação da vida selvagem na África. Moçambique, terra diversa. Sua diversidade vai de florestas tropicais de montanha a planícies de savana e sua espetacular costa. Esses habitats abrigam uma abundância de vida. Por séculos, atraiu invasores e conquistadores. Sua cultura é moldada por sua herança marítima. Emergindo de seu passado, esta é uma nação que avança a passos largos, onde as pessoas buscam um futuro mais brilhante. E a vida selvagem está realizando um retorno vitorioso. Isso ocorre em todo o país de Moçambique.